A gente segue falando nesse assunto, o Yuri, mas agora com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito boa tarde, Fernanda, bem-vinda ao 360. Olha, ouvindo a Mariana Jangiacomo falar, eu quero formular uma pergunta para você sobre o seguinte aspecto. Ela disse, olha, ainda para isso virar uma votação, ser aprovado, é difícil, os republicanos têm maioria, etc. Porém, mesmo que for um movimento, já com a adesão de ao menos um republicano, para marcar a posição, eu suponho que a população esteja incomodada em pagar mais caro pelo café, por conta das tarifas do Brasil, pela carne, entre outros produtos. Qual que é a tua avaliação, hein? É para marcar posição? É para, de fato, conseguir aprovar? Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todo mundo que nos acompanha hoje no 360. Sem dúvida, Débora, é uma mistura de diferentes motivos que, de alguma forma, levam esses líderes para um mesmo lugar, né? Cada qual perseguindo uma agenda diferente, mas nesse caso, todos convergindo em nome da defesa do Brasil, né? Na prática, é isso. É claro que eles estão olhando para a realidade norte-americana da pressão inflacionária, do eventual desemprego que pode ser causado em cadeia, também, claro, dos preços, como você está falando do ponto de vista do consumidor. Então, tem aí uma série de desdobramentos domésticos que a gente não pode ignorar. Eu diria que entre esse grupo dá para, pelo menos, subdividir os argumentos em duas linhas, né? O pessoal que está mais incomodado com o nível de centralização e de autonomia que vem buscando o presidente Trump. Então, quando a gente olha para esse grupo, né, de senadores, nós temos lá, por exemplo, o senador Kaine falando em vingança pessoal, o Schumer falando que o presidente Trump faz uso político do comércio em detrimento do interesse das famílias norte-americanas, o Shaheen falando que o presidente Trump está usando a economia para interferir no judiciário do outro país, o Wyden falando de abuso ilegal de uma legislação que não se aplica nesse caso. Então, tem essa ala, digamos assim, que é uma ala mais preocupada em relação a conter os abusos eventuais do trumpismo. Tem uma segunda ala, que talvez é nessa que esteja, inclusive, a surpresa do Rand Paul como republicano que aderiu ao projeto, que vai questionar, do ponto de vista da autonomia do Congresso, o fato de que está sendo, de certa maneira, desviado o caminho convencional para a imposição de tarifas. Então, não é tanto pelo Brasil, não é tanto pelo contraponto ao Trump diretamente, mas é uma tentativa de resgate do protagonismo do Congresso. Em relação aos efeitos dessas bases, né, da sociedade em geral, é bom a gente sublinhar algumas informações, essas que a gente tem sempre dito desde o início do tarifaço. Em primeiro lugar, né, do ponto de vista da balança comercial, o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação historicamente muito equilibrada. Os Estados Unidos mantêm com o Brasil uma característica, né, de superávit, então não dá para a gente dizer que os Estados Unidos, assim como acontece com a China ou com o México, estariam em desvantagem no comércio. Esse é um argumento que o governo brasileiro vem batendo muito, enfatizando, e esse documento também traz à tona essa dimensão. Então, quer dizer, os Estados Unidos se beneficiam mais, digamos assim, né, vendendo mais ao Brasil do que comprando do Brasil. Isso é uma característica fundamental da defesa dos interesses brasileiros e que vai na contramão do uso dessa lei de emergência internacional que o Trump evocou para aplicar e justificar essas tarifas e restrições ao Brasil. Além disso, Yuri e Débora, nem todo mundo sabe, mas essa é uma informação importante. Claro que existem tarifas elevadas impostas pelo Brasil aos Estados Unidos em setores, em mercados muito pontuais, como é o caso do etanol, por exemplo, que todo mundo sempre cita. Mas, por outro lado, se a gente pensar em termos de acesso ao mercado brasileiro, hoje, algo em torno de 70% das exportações que vêm dos Estados Unidos entram no nosso país com tarifa zero. Então, isso também é um ponto de reforço a essa ideia de que não existe uma emergência que justifique a imposição dessa lei. Isso sem falar, né, claro, da integração produtiva, que é muito relevante. Para vocês terem uma ideia,
quase 35% do comércio bilateral do ano passado entre o Brasil e os Estados Unidos aconteceu na prática entre subsidiárias e empresas multinacionais nas suas sedes, né? Quer dizer, é um fluxo que tem ali um cordão umbilical estreito que gera nessa interdependência efeitos colaterais dos dois lados, quer dizer, impor tarifas contra o Brasil reverbera também nas remessas que chegam aos Estados Unidos, assim como também afeta empregos. Para vocês terem uma ideia, os últimos números que a AmCham, a Câmara de Comércio aqui do Brasil em relação aos Estados Unidos, divulgou, dão conta de que hoje só o comércio do Brasil com os Estados Unidos gera nos Estados Unidos algo em torno de 110 mil empregos. Então, resumindo a ópera, né, a gente tem uma disputa de poder que evidentemente coloca os democratas na oposição e que querem, de alguma forma, fragilizar o Trump, por isso produzem essa medida. Nós temos outras figuras políticas que não necessariamente querem fragilizar o governo Trump, mas querem evocar para si mais poder e mais autonomia, como é o caso do Congresso. E eu diria que, como pano de fundo, a gente tem esses números todos que eu citei, que vão dando conta de que o maior prejudicado nesse caso é o consumidor americano e, no final do dia, também vão acabar sendo os produtores que estão lá e cá e que têm essa relação estreita. Existe um ditado, viu, Débora e Yuri, lá no continente africano, que ultimamente eu ouvi de algumas pessoas em diferentes contextos e se aplica muito a esse tipo de caso. O ditado diz assim, que quando os elefantes brigam, quem sai mais machucado é a grama. É um pouco essa situação, né? Os dois países, do ponto de vista dos seus grupos políticos, têm se enfrentado e têm disputado esse braço de ferro para estabelecer aí medidas punitivas recíprocas, e enfim. E nessa disputa, né, política que se estabeleceu, somos nós, os consumidores, os produtores, aqueles que estão girando, né, a máquina de moer do dia a dia, que saímos todos afetados. Então, é uma medida muito importante que eu diria vai ter dificuldade de avançar, só para concluir, né? A Mari falou sobre isso, para que aqueles que estão nos assistindo saibam, né? Uma vez apresentado esse projeto, você precisa de uma votação que tem que passar no Senado com maioria simples, que já não é fácil, porque os republicanos estão ali numa ligeira maioria já no Senado, com o voto de Minerva do vice-presidente. Depois, ele, se aprovado no Senado, teria que ir para a Câmara, ele tem que ser aprovado por maioria simples lá, e aí vai para o veto ou para a sanção presidencial. Provavelmente, se aprovado, Trump vetaria. Se vetar, volta para o Congresso e aí precisa de uma maioria de 2/3 para passar. Então não é mole, não é fácil passar, mas não deixa de ser um gesto importante que vai rachando aí essa base de apoio, Yuri e Débora.